prisão invisível. A mente que nos engaja e nos engancha. Você já sentiu que algo dentro de você te segura, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar caminhando? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem avançar como se tivessem um mapa secreto, enquanto você anda em círculos, tropeçando nos mesmos erros, caindo nos mesmos abismos, enfrentando os mesmos medos? A resposta, por mais incômoda que pareça, está dentro de você. Desde o momento em que nascemos, somos programados, condicionados, treinados a obedecer um sistema invisível de crenças, regras e medos que moldam nossa forma de ver o mundo, como marionetes de uma mente que não escolhemos. E a parte mais assustadora, achamos que somos nós que estamos no controle. Mas olhe mais de perto. Por que você sente medo do fracasso, mesmo antes de tentar? Por que você acredita que não é capaz, mesmo sem nunca ter testado seus limites? Quem plantou esses pensamentos em você? A resposta é simples e dolorosa. Foram os outros. Foram as vozes da infância dizendo: não faça isso. Isso não é para você. A vida é difícil. Dinheiro é sujo. Sonhos são para poucos. Foram os professores que te ensinaram a decorar fórmulas, mas nunca a sonhar. Foram os pais que, mesmo querendo o melhor, te passaram seus próprios medos. Foram as decepções, os traumas, as derrotas que você acumulou como cicatrizes, não para te lembrar da sua força, mas para reforçar a ideia de que você é fraco. Essa é a prisão invisível. Uma prisão sem grades, mas com muros mentais, sem cadeados, mas com crenças limitantes. Uma cela confortável, onde você repete a mesma rotina, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, todos os dias. Uma cela onde você é carcereiro e prisioneiro ao mesmo tempo, sem sequer perceber. E o mais insidioso disso tudo, a mente te convence de que esse mundo limitado é tudo o que existe. Ela cria uma realidade interna baseada em medo, escassez e autoproteção. Ela suprime a sua criatividade, sabota sua autoconfiança e sabota seus sonhos, antes mesmo que você tenha coragem de persegui-los. A mente não faz isso por mal. Ela está apenas seguindo um manual antigo, escrito por experiências passadas, pela genética, pelas palavras que você ouviu, pelos ambientes que você frequentou. A mente, como um computador antigo, roda um sistema operacional ultrapassado, cheio de vírus emocionais que você nem sabia que existiam. E é nesse ponto que a maioria das pessoas para. Elas acreditam que essa mente é tudo o que tem, que seus pensamentos são verdades, que seus sentimentos são inquestionáveis, que seu destino já está traçado. Mas, e se você pudesse reescrever esse código? E se essa mente não for um inimigo, mas uma ferramenta, poderosa, infinita, moldável? E se bem no fundo ainda restar uma centelha que grita, sussurra, implora para ser ouvida? Você pode estar vivendo 5%, 3%, talvez 1% do seu verdadeiro potencial, mas o restante, os 99% restantes, não estão mortos. Estão apenas adormecidos, como um vasto continente inexplorado dentro do seu próprio ser. E para começar a trilhar esse território, você precisa fazer a pergunta mais importante da sua vida. Quem sou eu sem os pensamentos que me limitam? Silencie por um instante. Respire, sinta, observe. Você verá que há um espaço ali, silencioso, profundo, intacto. Um lugar que sempre esteve contigo, mas que você ignorou por viver na superfície do caos mental. Esse lugar é onde mora o seu verdadeiro eu, e é a partir dele que toda transformação começa. Mas cuidado, a mente não vai entregar o trono facilmente. Ela vai resistir, vai te enganar, vai usar memórias, culpas, distrações e até emoções para manter você exatamente onde está. Por quê? Para a mente condicionada, mudança significa morte. Você precisa estar disposto a morrer para renascer. Neste exato momento você está à beira de um abismo. De um lado, a vida que você conhece, previsível, controlada, mas limitada. Do outro, um universo inteiro de possibilidades, caótico, incerto, mas infinitamente mais poderoso. Este canal é um portal energético para aqueles que não aceitam mais viver no piloto automático. Se você está cansado de apenas existir e quer começar a criar sua realidade intencionalmente, inscreva-se agora. Você merece conhecer seu verdadeiro poder.
Não seja mais um espectador, seja um manifestador ativo. Você está pronto para saltar? Continue comigo, porque no próximo bloco você vai descobrir os códigos ocultos da sua mente, as engrenagens invisíveis que movem sua realidade todos os dias, sem que você perceba. Códigos escondidos, os segredos da mente que ninguém te ensinou. Você acha que é você quem decide suas escolhas? Você acredita que é livre para pensar, sentir, agir como quiser? A verdade é que, por trás de cada decisão que você toma, por mais simples que pareça, desde o café que escolhe de manhã até os sonhos que ousa ou não ousa perseguir, existe um conjunto oculto de códigos mentais te guiando, sem que você perceba. Códigos que foram instalados ao longo da sua vida, silenciosamente, como vírus de fundo que operam sem o seu consentimento. Esses códigos são chamados de paradigmas mentais, conjuntos de crenças, valores, experiências e interpretações que moldam a forma como você vê o mundo. São eles que definem o que você considera possível, aceitável, certo ou errado. São eles que te dizem se você merece sucesso ou fracasso, se você pode ser amado ou está condenado à rejeição, se dinheiro é liberdade ou escravidão, se a vida é um campo de possibilidades ou uma guerra sem fim. E o mais chocante, a maioria desses paradigmas não é sua. Eles foram programados por outros. Pais, escola, religião, mídia, traumas de infância, ambientes de escassez, críticas constantes, abandono emocional. E você os aceitou como verdades absolutas, porque não tinha maturidade para questionar. Você não nasceu acreditando que era insuficiente. Você não nasceu com medo de errar. Você não nasceu duvidando do seu brilho. Você aprendeu tudo isso. E o que é aprendido pode ser desaprendido. A ciência já sabe que a mente humana funciona como um sistema programável. Estudos em neurociência revelaram que o cérebro é moldável, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. Isso significa que suas conexões neurais, suas respostas emocionais e até mesmo seus comportamentos podem ser reconfigurados, como se fossem linhas de código reescritas. Mas aqui está o problema: 95% da sua vida está sendo comandada pela mente inconsciente. Apenas 5% das suas ações diárias são realmente conscientes. É como se você fosse o passageiro de um carro que está sendo dirigido no piloto automático, por uma programação antiga e desatualizada. Você acha que está escolhendo, mas está apenas repetindo. Você acha que está decidindo, mas está apenas reagindo. Você acha que está vivendo, mas está apenas sobrevivendo. Essa mente inconsciente age como um cofre trancado, guardando tudo aquilo que você já viveu, ouviu, sentiu e interpretou. E, com base nisso, ela filtra a realidade, criando uma visão distorcida do mundo. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação, mas reagirem de formas completamente diferentes. Não é o que acontece que importa, é como sua mente interpreta o que acontece. E adivinha quem ensina essa mente a interpretar? Você mesmo, sem perceber. A cada repetição de um pensamento, você reforça um caminho neural. A cada emoção negativa não curada, você cimenta um padrão de comportamento. A cada vez que diz, "eu sou assim mesmo", você fecha mais uma porta para o seu crescimento. Você está literalmente escrevendo o seu destino com os dedos da sua mente inconsciente. Mas há um segredo que quase ninguém te conta. A programação pode ser quebrada. Assim como um software ultrapassado pode ser atualizado, você pode atualizar sua mente. E o primeiro passo é se tornar consciente da sua inconsciência, observar os padrões, sentir os gatilhos, questionar as verdades que te ensinaram, perceber quando você está agindo como o seu eu do passado, e não como o criador da sua nova realidade. Imagine que sua mente é um enorme palácio, mas você tem vivido em um quartinho escuro, achando que é tudo o que existe. Agora, você começa a encontrar as chaves. Cada chave é um novo insight, uma nova percepção, uma memória ressignificada, um trauma curado, uma crença desconstruída. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas abrir a próxima porta, e então outra, e mais outra, até que um dia, você não reconheça mais quem você era, porque terá se tornado quem você nasceu para ser. Não espere que os outros te libertem. Eles não sabem onde estão as chaves.
Essa é uma missão sua, pessoal, intransferível. Uma jornada solitária, mas incrivelmente libertadora. A boa notícia: você já começou. No próximo bloco, vamos falar sobre como dar o primeiro passo real para o reinício da sua mente. Prepare-se para descobrir o poder oculto da autoobservação e como ela pode ser a chave para um despertar interno definitivo. Despertar interno. O primeiro passo para o reinício mental. Imagine uma máquina funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nunca para, nunca descansa. Ela processa informações, cria cenários, simula catástrofes, revive traumas, projeta desejos, julga, compara, analisa, sofre por antecipação. Essa máquina é sua mente, e ela está te consumindo. A maioria das pessoas não percebe que vive em uma espécie de transe contínuo, um estado de sonambulismo mental, onde pensamentos surgem como uma corrente descontrolada, e cada pensamento gera uma emoção, e cada emoção reforça aquele mesmo pensamento. Você acorda já correndo. A mente imediatamente acessa os problemas do dia, as contas que não pagou, a reunião que precisa enfrentar, as dores do passado, as ansiedades do futuro. Sem perceber, você está sendo arrastado por um redemoinho de pensamentos, e nenhum deles é realmente seu. A mente se tornou sua dona, e você, seu servo. Mas existe uma brecha, um caminho de saída, um ponto de ruptura. Essa brecha se chama autoobservação. Parece simples, até óbvio, mas é uma das práticas mais poderosas e subestimadas do desenvolvimento humano. Auto-observar-se é como acender a luz dentro de um quarto onde tudo sempre esteve no escuro. Você começa a ver os móveis, os detalhes, os cantos empoeirados e percebe que muito do que te assustava era apenas sombra. A auto-observação é o começo do seu despertar. Quando você observa a si mesmo, começa a perceber os scripts mentais que está repetindo, aquela voz interna que te sabota, a pressa irracional, a comparação automática com os outros, o desejo constante de aprovação, a raiva mal digerida, o medo de falhar. Mas ao observar, algo mágico acontece. Você se separa disso. Você não é seus pensamentos. Você não é suas emoções. Você não é seus comportamentos. Você é aquele que observa tudo isso acontecer. Esse é o verdadeiro eu, o observador silencioso, o centro imutável da sua consciência. Quando você entra em contato com esse núcleo, a mente começa a perder o poder que tinha sobre você. Ela se agita, tenta chamar sua atenção, cria dramas. Mas aos poucos você para de reagir e começa a escolher. É nesse ponto que o reinício mental se torna possível. Mas para que isso aconteça de forma profunda, é necessário aprender a silenciar a mente, mesmo que por alguns instantes. Isso pode parecer impossível no começo, mas com prática, se torna um refúgio. Um espaço onde você não está mais à mercê dos ruídos mentais. Onde você pode, pela primeira vez, sentir sua própria presença sem a interferência do caos. A ferramenta mais poderosa para isso é a meditação. Mas não estou falando de sentar de pernas cruzadas e tentar não pensar em nada. Isso é uma caricatura. A verdadeira meditação é simplesmente observar sem julgar. É permitir que os pensamentos venham, mas sem se agarrar a nenhum deles. É aceitar o momento presente como ele é, sem resistência, sem fuga, sem desejo de estar em outro lugar. Quando você começa a praticar isso, ainda que por 5 minutos por dia, algo dentro de você muda. Um espaço se abre, e nesse espaço, você começa a sentir uma nova energia, uma calma estranha, uma clareza que você não sabia que podia ter, uma sensação de liberdade interior. Esse espaço é onde sua nova realidade começa a ser criada. Mas aqui está um alerta. O velho eu vai resistir. Ele vai te lembrar de tudo o que deu errado. Vai dizer que isso é perda de tempo, que você é muito ocupado, que isso não funciona para mim. É a mente antiga tentando sobreviver, e ela é boa nisso, muito boa. Você vai precisar de disciplina, vai precisar enfrentar seus próprios demônios, vai precisar sentar consigo mesmo e talvez pela primeira vez olhar nos olhos da sua dor, não para fugir, mas para curar, porque a verdade é, você não pode mudar o que não está disposto a enfrentar.
E tudo aquilo que você evita dentro de si acaba controlando a sua vida. Mas tudo aquilo que você acolhe, integra e compreende se dissolve. É por isso que o despertar interno não é uma ideia bonita. É uma batalha, uma travessia, uma jornada de retorno para si mesmo. E poucos têm a coragem de percorrer esse caminho até o fim. Mas aqueles que vão, jamais voltam a ser os mesmos. Neste momento, você está sendo chamado a olhar para dentro, a desativar o modo automático, a assumir o comando da máquina, a sair do piloto automático e colocar as mãos no volante da sua própria existência. Você não veio ao mundo para sobreviver. Você veio para criar, para transformar, para expandir, para lembrar quem você é. E essa lembrança começa no silêncio. Errado. Vai dizer que isso é perda de tempo, que você é muito ocupado, que isso não funciona para mim. É a mente antiga tentando sobreviver. E ela é boa nisso. Muito boa. Você vai precisar de disciplina. Vai precisar enfrentar seus próprios demônios. Vai precisar sentar consigo mesmo e talvez pela primeira vez olhar nos olhos da sua dor. Não para fugir, mas para curar. Porque a verdade é, você não pode mudar o que não está disposto a enfrentar. E tudo aquilo que você evita dentro de si acaba controlando a sua vida. Mas tudo aquilo que você acolhe, integra e compreende se dissolve. É por isso que o despertar interno não é uma ideia bonita. É uma batalha, uma travessia, uma jornada de retorno para si mesmo. E poucos têm a coragem de percorrer esse caminho até o fim. Mas aqueles que vão, jamais voltam a ser os mesmos. Neste momento, você está sendo chamado a olhar para dentro, a desativar o modo automático, a assumir o comando da máquina, a sair do piloto automático e colocar as mãos no volante da sua própria existência. Você não veio ao mundo para sobreviver, você veio para criar, para transformar, para expandir, para lembrar quem você é. E essa lembrança começa no silêncio. Tecnologias do invisível. Como usar a mente para criar sua realidade? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, sucesso, amor e riqueza, enquanto outras lutam a vida inteira sem sair do lugar? A resposta não está na sorte, nem no destino, nem em talentos ocultos. Está na forma como essas pessoas pensam, ou melhor, na frequência mental em que elas vivem. A mente não é apenas um repositório de ideias, ela é um transmissor e receptor de frequências. Cada pensamento que você emite gera uma vibração. Cada emoção amplifica essa vibração. E essa vibração interage com o campo quântico da realidade, atraindo situações, pessoas e circunstâncias compatíveis com o que você está emitindo. Isso não é misticismo, é física. A física quântica já demonstrou que o observador influencia o resultado de um experimento. Isso significa que a consciência, ou seja, a forma como você observa a realidade, altera o comportamento da própria realidade. Não somos apenas vítimas das circunstâncias. Somos co-criadores da nossa experiência. Mas há um detalhe crucial. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você acredita profundamente ser verdade. Se por fora você diz, quero prosperar, mas por dentro acredita que dinheiro é difícil, a vibração dominante será de escassez. E é isso que você irá atrair. Se por fora você deseja amor, mas por dentro acredita que ninguém me ama de verdade, o que se manifesta são relações superficiais, tóxicas ou ausentes. Se por fora você sonha alto, mas por dentro acredita que não sou bom o suficiente, adivinha o que a vida te entrega? Exatamente aquilo que confirma essa crença. A mente age como um ímã invisível, e tudo ao seu redor está sendo moldado, minuto a minuto, pelos sinais silenciosos que você envia ao universo. Mas existe um segredo ainda mais profundo. O que você imagina com clareza, sente com intensidade e repete com frequência, começa a se materializar. É por isso que práticas como visualização criativa funcionam. Quando você fecha os olhos e visualiza seu futuro ideal, com riqueza de detalhes, emoção e presença, você está treinando seu cérebro a reconhecer aquele cenário como possível. Está enviando uma nova mensagem vibracional. Está criando um molde energético que com o tempo se torna matéria. Mas cuidado, visualizar não é fantasiar.
é sentir como se já fosse real, é se conectar com a versão futura de si mesmo, aqui e agora. É alinhar pensamento, emoção e ação em uma única direção. A mente, quando focada e treinada, se torna a maior tecnologia invisível da criação. Você não precisa entender todos os detalhes científicos para experimentar isso. Você já faz isso o tempo todo, só que de forma inconsciente. Quantas vezes você já imaginou um problema que nem existia e ele se tornou real? Quantas vezes você teve um pressentimento ruim e algo ruim aconteceu? Quantas vezes você pensou tanto em uma pessoa que ela te mandou mensagem? Isso não é coincidência, é coerência vibracional. Você já está criando sua realidade. A diferença é que, a partir de agora, pode fazer isso de forma consciente. Mas aqui vai um alerta. O universo não entende não. Se você pensa, não quero mais ser pobre, o foco está em pobreza. Se você pensa, não quero mais me decepcionar, o foco está em decepção. A mente subconsciente capta apenas a imagem mental dominante, e o universo responde a ela. Por isso, mude seu foco para aquilo que você quer e não para o que teme. Pense em abundância, sinta o amor, visualize a liberdade, haja como se já fosse real, porque na linguagem do universo, o sentimento é o pedido, e a ação alinhada é a confirmação do seu comprometimento. Você não precisa entender todos os mecanismos ocultos para pilotar um avião, mas precisa confiar no sistema e seguir o plano de voo. O mesmo vale para a mente. Ela tem poderes que a ciência ainda está tentando decifrar, mas você pode começar a utilizá-los agora, se estiver disposto a assumir o controle. Não somos vítimas de um destino imutável. Somos escultores de uma realidade em eterna transformação. E a mente é o cinzel. Reprogramação mental. Técnicas para ativar o potencial escondido. Você não é prisioneiro dos seus pensamentos. Você é o programador. E como todo bom programador, precisa aprender a escrever um novo código. Um código que eleve sua vida para além dos padrões repetitivos, dos medos condicionados, dos limites herdados. Um código que te leve a viver não uma versão modificada da velha vida, mas uma existência totalmente reescrita. Reprogramar a mente não é um ato mágico, mas um processo metódico. Requer disciplina, intenção e persistência. A mente, especialmente a subconsciente, aprende por repetição emocional, ou seja, tudo aquilo que você repete com frequência e intensidade emocional, o subconsciente grava como verdade. Por isso, uma das ferramentas mais eficazes para iniciar a mudança é a afirmação consciente. Mas não estamos falando de frases genéricas jogadas ao vento. Uma afirmação verdadeira precisa conter 3 ingredientes: presença, emoção e repetição. Dizer eu sou próspero sem sentir, sem foco e de forma esporádica, não cria efeito, mas repetir essa frase diariamente, com energia, visualização e convicção, faz com que o subconsciente comece a aceitar essa nova identidade como real. E quando a mente aceita, o corpo responde. O comportamento muda, as decisões mudam, as oportunidades aparecem, a realidade se alinha. Além das afirmações, existe uma prática que pode ser ainda mais poderosa: a escrita consciente. Ao escrever seus objetivos, desejos e padrões que deseja reprogramar, você ativa múltiplas áreas do cérebro. A escrita é uma forma de trazer o mundo interno para o plano material, de tornar visível o invisível. É como desenhar o mapa da sua nova realidade. Pegue um caderno e comece a escrever. Quem você quer ser? Como age essa nova versão sua? O que ela sente ao acordar? Como ela reage aos problemas? O que ela faz de diferente todos os dias? Essa prática transforma seu cérebro em uma antena alinhada com o futuro que você deseja. E, com consistência, esse futuro começa a se mover na sua direção. Outra ferramenta fundamental é a visualização orientada. Diferente de imaginar algo aleatoriamente, a visualização orientada é um exercício guiado. Você fecha os olhos, respira profundamente e visualiza, em detalhes, a vida que deseja. Sinta como se já estivesse lá. Veja as cores, os sons, os cheiros, o ambiente. Sinta a alegria, a paz, a plenitude. O cérebro não distingue o real do imaginado. Então, se você visualiza com intensidade suficiente,
o cérebro começa a criar conexões neurais compatíveis com aquela experiência, como se ela já estivesse acontecendo. E com o tempo, seu corpo passa a agir como se já estivesse vivendo aquela realidade. Essa é a chave. Não espere a realidade mudar para mudar sua vibração. Mude sua vibração, e a realidade mudará. Mas nada disso funcionará se você continuar alimentando seu sistema com os mesmos conteúdos tóxicos. A reprogramação mental exige higiene cognitiva. Isso significa cuidar do que você consome, do que assiste, de com quem convive, das palavras que usa. Tudo é informação, tudo é alimento para a mente. E tudo que você consome, te consome. Evite conversas vazias, notícias que geram medo, redes sociais que te fazem sentir insuficiente. Alimente-se de livros, vídeos, cursos, pessoas que elevam sua energia. Esse ambiente é como o solo onde suas novas sementes vão crescer. Se você planta numa terra envenenada, mesmo a melhor semente não floresce. A reprogramação também exige coragem para se desapegar de versões antigas de si mesmo. Pessoas, hábitos, pensamentos, tudo aquilo que já não vibra na frequência da sua nova identidade precisa ser deixado para trás. E isso, muitas vezes, dói. Dói sair da zona de conforto. Dói soltar quem fomos. Dói entrar no desconhecido. Mas essa dor é a contração antes do renascimento. É comum ouvir que você se torna aquilo que pensa. Mas isso é apenas parte da verdade. Você se torna aquilo que repete com intensidade emocional. Então, não basta pensar positivo por 5 minutos e passar o resto do dia se criticando, se sabotando, alimentando os mesmos vícios mentais. Reprograme sua manhã. Sua mente está mais receptiva nos primeiros minutos do dia. Antes de tocar no celular, feche os olhos e afirme sua nova identidade. Visualize sua vida ideal. Respire fundo. Declare gratidão, mesmo que pareça não haver motivos. Isso sintoniza sua mente com frequências mais elevadas e abre caminho para decisões diferentes. Durante o dia, pratique a interrupção de padrão. Toda vez que perceber um pensamento sabotador, diga mentalmente, cancelar, e imediatamente substitua por uma nova ideia, mesmo que pareça artificial no começo. Com o tempo, isso cria novas rotas no cérebro, e você literalmente muda a forma como pensa e sente. Antes de dormir, revise seu dia. O que você fez que te aproximou da sua nova versão? O que precisa melhorar? Reafirme seus desejos. Programe sua mente para sonhar com a realidade que deseja viver. O sono é um estado em que o subconsciente fica altamente acessível. Use isso a seu favor. Você não precisa mais viver em piloto automático. A reprogramação mental é o caminho para sair da sobrevivência e entrar na criação consciente. E quando essa mudança acontece por dentro, o mundo lá fora se curva diante da nova vibração que você emana. Toda a realidade é criada 2 vezes. Primeiro na mente, depois no mundo físico. Agora que você aprendeu a criar dentro, nada pode impedir o que vem a seguir. A mente iluminada, a conclusão e a transformação final. Você chegou até aqui, leu, sentiu, mergulhou em verdades incômodas. Abriu portas que talvez estivessem trancadas há anos dentro da sua mente. Você confrontou seus próprios limites, reconheceu a prisão invisível onde vivia, descobriu os códigos ocultos que controlavam suas escolhas e experimentou, mesmo que por instantes, o sabor da liberdade interna. Agora, uma nova consciência habita você. Uma mente iluminada não é aquela que sabe tudo, é aquela que se percebe como criadora, que reconhece sua responsabilidade, sua potência e seu poder de escolha. É aquela que deixou de culpar o mundo e começou a moldá-lo, que deixou de sobreviver para começar a viver com intenção. Mas é aqui que muitas pessoas falham. Acham que o despertar é um momento, um clique, uma revelação. Mas o despertar verdadeiro não é um ponto final. É o começo de uma nova escrita, um nascimento. E como todo nascimento, ele exige esforço, cuidado, vigilância, porque a mente antiga, aquela que te prendeu por tanto tempo, vai tentar te puxar de volta para o conforto do conhecido. Ela vai tentar te convencer de que tudo isso foi apenas um vídeo inspirador. Vai sussurrar que a vida real é mais dura, que você não tem tempo, não tem talento
não tem apoio. Vai usar as vozes do passado para silenciar a nova voz que começa a surgir dentro de você. Mas agora você sabe, agora você viu, agora você acordou, e ninguém mais pode te fazer dormir de novo. A mente iluminada é aquela que se torna aliada da alma, que para de lutar contra si mesma, que deixa de ser um campo de batalha e se torna um templo de criação. É quando você para de ser refém do que aconteceu e se transforma no autor do que ainda vai acontecer. É quando você entende, de verdade, que a realidade externa é apenas o reflexo do universo interno. E isso muda tudo. Você não precisa mais mendigar atenção, validação ou amor. Você se torna a fonte, você gera, você emana, você atrai, não por carência, mas por alinhamento. Você passa a se mover com confiança, porque já não vive à deriva das circunstâncias, e sim ancorado na clareza de quem você é. Você não é o medo que te disseram ser seu, você não é os fracassos que acumulou, você não é o personagem que interpretou para ser aceito. Você é o Criador, o centro, o início de tudo. E agora, com essa nova mente, com essa nova vibração, você pode reconstruir cada área da sua vida: saúde, relacionamentos, carreira, espiritualidade. Tudo começa de dentro. Tudo começa com uma decisão. Eu me permito evoluir. A vida nunca esteve contra você. Ela só respondia ao que você projetava. E agora, ao alterar sua emissão mental, você altera também as respostas do universo. E esse é o segredo que esteve escondido por milênios. Você é a chave. Sempre foi. A mente não é uma prisão, é uma ponte, uma ferramenta, um espelho. E quando você aprende a usá-la com sabedoria, tudo se transforma, porque a vida que você deseja não está distante, está apenas atrás das lentes que você insiste em manter embaçadas. Troque as lentes, expanda a visão, mude o foco. A verdade é que ninguém vai fazer isso por você. Nenhum guru, nenhuma técnica, nenhum milagre externo. A libertação real acontece quando você para de esperar o Salvador e decide se salvar. E isso, meu amigo, minha amiga, só depende de você. O mundo lá fora continuará tentando te distrair, te desviar, te anestesiar com promessas vazias e entretenimento descartável. Mas agora, algo dentro de você mudou. E uma vez que se desperta, nunca mais é possível voltar ao sono profundo. A mente iluminada não é perfeita, mas é livre. Não está sempre calma, mas está desperta. Não domina tudo, mas sabe exatamente onde quer chegar. E você? Está pronto para continuar essa jornada? Você pode até ter começado esse vídeo por curiosidade, por acaso, por uma indicação, mas se chegou até aqui, não foi coincidência, foi chamado. Um chamado para se lembrar da sua origem, da sua força, da sua luz. Nunca mais se esqueça. Você é muito mais do que pensa ser. Dentro de você, há mundos inteiros esperando para serem descobertos. A vida não é algo que acontece com você. A vida é algo que você cria. Desbloqueie sua mente, desperte sua alma e vá construir a realidade que nasceu para viver. Se essa mensagem tocou algo aí dentro, talvez seja porque uma parte sua já está pronta para despertar. Se fez sentido, compartilhe essa jornada com a gente. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Aqui, você nunca caminha sozinho. Estamos todos despertando. Um pensamento de cada vez. Até o próximo vídeo.